Sou Anderson Francisco Paiva de Souza, formado em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e esse é o seu canal Neomedievalismo, do qual faz parte o projeto da Escola de Filosofia e Espiritualidade, Eloí Lama Sabachthani, a cruz vence o Aion. Qual é a tarefa profícua da Igreja para nosso tempo? Qual é a principal missão da Igreja para a nossa era? Não é o enfrentamento ao mal. A Igreja ela deve combater o mal, mas ela não pode vencer o mal determinado nesse tempo. O problema do mal era um problema filosófico, formulado por Epicuro e debatido em toda a história da Teodiceia e da história da filosofia ocidental. E ele foi debatido por Alvin Plantinga, que escreveu uma obra monumental a respeito do problema do mal. Deus, a liberdade e o mal. Então ele possui esses argumentos que são determinantes para a filosofia de hoje. Mas se a igreja pudesse vencer o mal hoje, a igreja ela pode ir na Ucrânia e acabar com a guerra da Ucrânia. A igreja ela pode acabar com a fome no mundo. É claro que a igreja pode lutar pela paz. É claro, quando Bush entrou em guerra com o Iraque, Teresa de Calcutá escreveu uma carta para o Bush e Saddam Hussein pedindo que eles não entrassem em guerra. Quando a Rússia entrou agora em guerra com a Ucrânia, o Papa Francisco quis conversar com Vladimir Putin para exercer essa atitude pacificadora, anunciar a paz. Mas a guerra do Iraque e a guerra do Golfo do Golfo daquela época, e a guerra hoje da Ucrânia, ela não terminou por causa do Papa Francisco de Teresa de Calcutá que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Martin Luther King, um dos maiores santos da Igreja Protestante, lutou contra o racismo e conseguiu grandes conquistas sociais. Mas o racismo não foi eliminado. A igreja deve combater o mal, mas ela não pode vencer o mal hoje. A principal tarefa da igreja não é combater o mal hoje, mas é combater o conhecimento do bem e do mal. Por quê? O mal é o despotismo, é o assassinato, é o assalto, é o sequestro, é a violência, é produzir desigualdade social, é produzir ideologias políticas que vão contra a democracia, que vão contra a liberdade, que vão contra valores, de maneira que se torne tudo um relativismo nihilista, mas é a corrupção articulada por partidos. Mas o conhecimento do bem e do mal, ele não é esse mal, ele é um mal, não é esse mal como ação evidente de malignidade no mundo. Ele é um mal misturado com o bem. Que é aquela ideia
do pseudo-epígrafo do livro de Melquisedeque. Algo arquitetado para ser algo crível. Porque para que eu vou comer um fruto que na verdade eu vou ter uma experiência nesse fruto de o mal puro, o puro mal. O homem ele não quer o mal. Mas se o mal estiver misturado com o bem, então ele pode se tornar possível de ser desejado. Afinal, é uma totalidade, não é mesmo? Se você tem em um só fruto o bem e o mal, você tem todas as coisas. É o yin e o yang. O bem e o mal está dentro de você, e a luz e a escuridão estão dentro de você. Então, por isso é um conhecimento. Porque ele tem a ver com a totalidade. Não existe o bem e o mal. Existe um conhecimento, dentro do qual não há um bem absoluto. O bem absoluto é o Deus dos cristãos, é o Deus transcendente. Não, na verdade eu duvido desse Deus. Na verdade o que existe é uma mistura. Isso pode ser interessante, porque eu posso ter as duas experiências e esse conhecimento ele é desejável para abrir os olhos, para que eu possa ser igual a Deus. É esse conhecimento que deve ser enfrentado pela igreja. Porque a igreja também possui um conhecimento. Qual que é o conhecimento da igreja? O conhecimento da igreja é o conhecimento que está relacionado não à árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas à árvore da vida, que é, de certa maneira, uma pessoa histórica. Não é a árvore da vida da Kabbalah. Na verdade, é a vida que flui como rios em abundância. De uma pessoa histórica que inunda a cultura com beleza e a enaltece a partir de uma certa estética, que é a estética dessa doçura, dessa possibilidade de ter uma amizade com a transcendência que é a partir de uma pessoa histórica. Então, por isso que o conhecimento do mal ele não pode ser vencido. O conhecimento do bem e do mal ele não pode ser vencido neste mundo a partir de armas humanistas. Ele é vencido a partir dessa perspectiva transcendente que é Jesus Cristo é a verdadeira estrela da manhã. Ninguém olha para Jesus e fala: como você decaiu, como decaíste. Então, Jesus, quando ele diz todo poder me é dado nos céus e na terra, ele sempre teve poder porque, da perspectiva da filosofia cristã, ele é o Logos, ele está é um com Deus na unidade da Trindade. Uma só substância, com o Pai e com o Espírito Santo, com o Paráclito. Mas quando ele vem para a história, para o mundo humano, e ao ressurgir, ao ressuscitar, ele recebe todo o poder nos céus e na terra a partir do corpo humano que foi crucificado. Então ele tem poder para libertar o próprio homem de algo a qual ele estava subjugado.
por causa desse conhecimento que é mistura. Então, se aquele que está sentado nas regiões celestiais é o único que é a verdadeira estrela da manhã, resplandecente, que possui as chaves da morte, do inferno, é a partir dessa perspectiva que a igreja pode enfrentar o conhecimento do bem e do mal através da nova era do discernimento profundo, que é inaugurada a partir da oração da Igreja Unida. O que é a Igreja Unida? A Igreja Unida é entender que, por exemplo, ao invés de o protestante atacar Maria, seria melhor que ele amasse os católicos. Que o católico, ao invés de olhar para o protestante como alguém que está apartado da mãe igreja visível, fundada sob Pedro, o católico ele tenha, de certa maneira, aquela tranquilidade, aquela ataraxia de entender que esse ressentimento histórico inaugurado no humanismo renascentista, ele pode ser perdoado através do espírito do Concílio Vaticano II, que é, bom, houve uma ruptura na história. Houve uma instauração humanista na história. A espiritualidade ela foi esvaziada. Mas eu posso perdoar, porque o meu irmão protestante, porque lá existem cristãos. Lá existem santos, como Martin Luther King, por exemplo. A adoração gospel protestante é uma estética de espiritualidade coletiva, de uma nova liturgia que é espiritualidade de adoração. Então, os grandes despertamentos da igreja protestante, que são evangelicalistas e vão contra o próprio humanismo protestante em sua vertente mais radicalmente renascentista e humanista, eles são uma reação contra essa própria aridez humanista, né? Porque no Brasil, a igreja protestante ela é bastante humanista. Mas você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, certos movimentos de espiritualidade mais evangelicalista, que está ligado a esse avivamento, essa expectativa da renovação. E a Igreja Católica ela foi influenciada por isso. Inclusive na própria liturgia da adoração, do louvor da adoração. Então a Igreja Unida, quando ela ora, a Igreja Unida, essa Igreja Unida, que está assentada nas regiões celestiais, a Igreja Ortodoxa, as três grandes comunidades, os cristãos cóptas egípcios, a Igreja russa, a Igreja grega, que eles sejam um para que creiam que tu me enviaste. Oração sacerdotal, que eles sejam um. Não uma unidade de uma era nova, na qual existe um sincretismo bagunçado, mas uma unidade que não é sincrética e também não tem a ver com esse diálogo interreligioso que muitos propõem, mas é o próprio ecumenismo fundado na expectativa da cruz, na experiência da cruz, que ela é unânime entre todas as comunidades cristãs. Porque quanto mais dividida a igreja, mais fácil ser vencida. Como orar? Como que a igreja ora unida para pedir poder a essa era de discernimento que será inaugurada? Como enfrentar o conhecimento do bem e do mal? Através do conhecimento, através do estudo. Você precisa estudar profundamente o hermetismo e você precisa estar preparado para estudar isso, porque se você não estiver, vai ser pior para você, a sua vida vai piorar, porque você está entrando em esferas
nas quais precisa-se haver uma certa firmeza para que vai além da mera curiosidade, que é mais ou menos aquela expectativa de enxergar para confrontar filosoficamente a ideologia que você agora compreende. Qual é o maior problema da filosofia? Para o cristianismo é o próprio neoplatonismo. Não é o ateísmo, é o neoplatonismo. Então não basta ficar olhando calendários, vendo acontecimentos. Ah, não tem, tem a ONU. Ah, então tem a ONU. Ah, tem rumores de uma terceira guerra. Ah, então vai ter rumores de uma terceira guerra. Ah, então o Papa ele está unido, de certa maneira o Papa ele está sendo influenciado nessa nova onda. Ah, então o Papa pode ser aquele que vai vir. Olha, vai ter uma pacificação, mas lá em Israel agora será que vai ter um acordo? Não é assim que funciona essa questão interminável de expectativas. Agora vai, agora está começando. Não, não é isso que funciona. Você precisa estudar filosofia e espiritualidade, entender o que é a espiritualidade, o que é a filosofia e como a espiritualidade ela é inserida como algo mais importante do que a própria teologia dogmática, de certa maneira. É claro que dogmas, você vai falar da Trindade, ele é algo essencial, mas assim, vamos esclarecer. Pontos teológicos, eles são importantes, claro, eles são estrutura, mas a espiritualidade ela abarca esses princípios. João da Cruz ele conhece a Trindade, conhece, tanto que ele fez lá, ele escreveu sobre a Trindade, romances trinitários e cristológicos. Mas a perspectiva de João da Cruz não é uma teologia apenas do entendimento, mas é de um entendimento árido, de um entendimento formal. Não, é uma experiência, é um diálogo, é um colóquio amoroso. O cristão, de certa maneira, ele é imergido na Trindade sem se misturar com a substância dessa mesma Trindade, experiência que é a partir do amor. Então, é claro, se você tira a espiritualidade cristã e você fica apenas discutindo questões pós-modernas, tá lá o Karl Rahner, tá lá o Karl Barth, tem o Bultmann, tem vai ter o Paul Tillich, Hans Urs Balthasar, Romano Guardini. Vamos ver o que estão falando, o que tem aqui para a modernidade para gente. Bom, isso aí você vai ficar na superfície. Por que você vai ficar na superfície? Tem o Moltmann, tem o Pannenberg. Legal. Mas o que está por trás disso são os alicerces da história da filosofia. Quem está influenciando tudo isso? É Husserl, é Heidegger, é Hegel. São os filósofos que vão... É o neoplatonismo, é Plotino? É Platão? Então, o estudo da filosofia e da espiritualidade é ele que salva a história. E não você ficar acumulando informações e notícias que podem dar uma falsa impressão de conhecimento. Você precisa ir às estruturas. Porque o conhecimento, o único conhecimento, que não existe conhecimento articulado fora da filosofia. Isso é muito sério. Eu vou repetir, não existe conhecimento profundamente relevante para a igreja e articulado tanto para a igreja quanto para qualquer ideologia, inclusive ateísta. Se você for um ateu e não estudar filosofia, você vai ser um ateu muito raso. Fora da filosofia não existe verdadeira profundidade. Todos os grandes sistemas
de pensamento das ciências humanas recorrem à filosofia. E a espiritualidade, ela está na filosofia. O neoplatonismo, os grandes filósofos, os místicos alemães, os místicos cristãos. Qual deles está preocupado com uma espiritualidade transcendentalista e qual deles está preocupado com uma espiritualidade imanentista? Isso faz toda a diferença. Bima, se escreve B-O com trema H-M-E. Ele tem um livro chamado Aurora. Aurora, referência a Isaías 14. Bom, bacana, legal que o planeta Vênus seja bonito, muita gente pode acreditar. Eu, pessoalmente, acredito no seguinte. Você precisa distinguir entre espiritualidades e espiritualidades. Muita gente vai achar que Dionísio, Areopagita e Mestre Eckhart são filósofos profundamente cristãos. Então, ir aos fundamentos é estudar a filosofia em toda a sua espiritualidade, em toda a sua inteireza. Por isso você precisa conhecer o que é o hermetismo filosófico para distingui-lo da mística transcendentalista cristã. E para você fazer isso, você, claro, você vai ser aquela pessoa que não vai ser apenas teórica, você vai ser uma pessoa que tem essa perspectiva de oração, de diálogo com Jesus, de adoração, de enfrentamento a todo possível. Dentro dessa perspectiva de que o conhecimento ele é através do estudo, não de informações avulsas, mas de algo articulado. Ele é feito dentro da universidade. Ele é feito com teoria, com método científico, metodologia científica, com pesquisa. E não com gurus que se dizem filósofos, mas não respeitam nem mesmo a academia. Mas também, não apenas isso, né? Você está na universidade, você está estudando filosofia, você entrou na universidade, você entrou na faculdade de filosofia. Mas o cristianismo ele é complexo. Ele também abarca a experiência da oração profunda. Essa oração de guerra por um avivamento espiritual que abre os caminhos para o discernimento profundo de uma nova era, na qual a grande guerra não pode vencer ideologicamente a igreja. Porque se todos orarem, os cristãos orarem unidos por poder, a igreja será finalmente respeitada e temida no mundo espiritual. Todos precisam orar seriamente por um avivamento. O objetivo principal da igreja de nosso tempo não é combater o mal, embora seja legal alguns filosofia da libertação, teologia da libertação, causas sociais. Tá bom, vai, faz as causas sociais. Ajudar o pobre, evidentemente. Não estou entrando aqui no âmbito de política, esquerda, direita, estou falando ações sociais, tudo bem. Mas qual que é a principal tarefa da igreja? E no sentido do discernimento do que ela é hoje, nessas décadas recentes, desde há algumas décadas atrás para hoje e de hoje para as próximas décadas. Não é um enfrentamento ao mal, é um enfrentamento ao conhecimento do bem e do mal, que está em toda parte. Ele está em todo lugar, em toda parte, espalhado.
já se espalhou. O que a igreja pode fazer? Bom, você precisa estudar filosofia, você precisa entrar na universidade. Mas, primeiramente, toda a igreja brasileira, mundial, toda a igreja precisa começar a orar. O caminho para o poder da igreja é a oração da Igreja Unida.